Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Bruna Weitman e eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês hoje de uma das experiências aqui do governo do estado de São Paulo, especificamente da Secretaria da Educação, sobre o Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Falando em tecnologia, em educação, é muito difícil não falar especificamente do Centro de Mídias. Bom, como todo mundo sabe, nós nos deparamos com um desafio completamente inesperado no ano passado, quando a gente se viu diante da pandemia da Covid-19 e da necessidade de encerrar as atividades presenciais nas unidades escolares do estado de São Paulo. A nossa grande organização para lidar com essa situação foi a institucionalização do Centro de Mídias. Eu acho que um ponto que colocou o estado de São Paulo muito à frente foi o fato de que o Centro de Mídias já era um modelo que vinha sendo projetado, pensado, discutido. O nosso secretário, Rocieli Soares, e a nossa secretária executiva, a Renilda Pérez, já estiveram envolvidos no desenvolvimento e implementação do Centro de Mídias em outras partes do Brasil. Eu estou falando especificamente do Amazonas, quando o secretário foi secretário lá, e do Centro de Mídias Nacional, quando o secretário Rocieli foi ministro da Educação. Bom, como vocês podem imaginar, ainda que isso tivesse sido uma ideia, uma proposta, na hora que a gente se viu diante desse desafio de paralisar as atividades presenciais na escola, foi tudo muito rápido. No dia 13 de março do ano passado, a gente anunciou a paralisação das atividades presenciais nas escolas do estado de São Paulo, e aí a gente já no dia 3 de abril, 20 dias depois, estava com o Centro de Mídias estruturado. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi o funcionamento do Centro de Mídias e toda essa estruturação lá atrás, em 2020, e o que o Centro de Mídias está se transformando agora. Eu, nesse momento, estou coordenando essa ação na secretaria. Bom, gente, basicamente, o que é o Centro de Mídias? O Centro de Mídias, ele conta com um aplicativo e 2 canais de TV digital aberta para transmissão, tanto de aulas quanto de formações para os nossos profissionais da educação. E aí, o que é importante contar? A premissa para a criação do Centro de Mídias é que a gente tem estudantes em diversas realidades espalhadas pelo estado todo. E é justamente por isso que a gente tem várias opções de acesso. Eu contei para vocês que a gente tem 2 canais de TV digital aberta, a TV Educação e a TV Univesp. A opção por contar com 2 canais de TV digital aberta é justamente porque a gente sabe que hoje a TV chega em quase 100% dos domicílios do nosso estado. E aí eu estou contando com um dado do nic.br para falar aqui com vocês, que diz que 98% dos municípios contam com TV. O aplicativo é uma opção para o estudante que tem tanto o dispositivo móvel, o celular, quanto o computador. E aí muita gente vai perguntar, e o aluno que não tem acesso à internet? Daí a gente disponibilizou para todos esses estudantes e também para os profissionais da educação os dados patrocinados, o que quer dizer que o acesso a todos os conteúdos de forma assíncrona, se o aluno está vendo ao vivo, ou de forma assíncrona, caso ele acesse o repositório, e eu já vou falar um pouquinho mais do repositório, pode ser feito mesmo que ele não tenha franquia de dados. Além disso, o Estado fez a distribuição de 750 mil chips de internet, sendo 250 mil para os nossos profissionais, a totalidade dos profissionais, quanto 500 mil estudantes. E aqui eu falando dos nossos alunos que estão na situação de pobreza e de extrema pobreza, conforme os critérios do Cadastro Único do Governo Federal, para a gente pensar nisso como uma ação de combate às desigualdades e que tem como pilar a equidade.
Bom, como que o Centro de Mídias funciona? Hoje, ele conta com uma equipe de 50 professores, que são professores da rede, que se interessaram por participar nessa atividade, que idealizam, executam e avaliam as aulas que passam no Centro de Mídias. Isso é uma informação super importante. Os professores são da rede e o professor que o aluno vê lá transmitindo a aula de forma centralizada é o professor que também idealizou toda essa aula. Além do professor que está ali, a gente tem hoje os estúdios, né? Mais de 5 estúdios que estão transmitindo essas aulas a partir do Centro de Mídias. 100% dos profissionais da rede podem fazer transmissões para os seus estudantes por meio do Centro de Mídias. E aí, isso também pode ser feito usando dados patrocinados. São 40 horas semanais que cada professor pode fazer para o seu aluno. Então, essa transmissão que os professores, esses quase 50, que fazem a transmissão do Centro de Mídias, pode ser complementada e deve ser, né, pelo professor que está lá com o estudante no dia a dia. E aí, aqui é uma coisa muito importante sobre os acessos, né? Então, aqui estão alguns dados de quantos estudantes e professores acessam cada um dos meios que eu fui contando para vocês. Ao longo da pandemia, a gente também disponibilizou materiais impressos para aquele aluno que não contava nem com a televisão, nem com o aparelho como celular ou computador. Sempre a proposta foi ninguém fica para trás. Aqui tem algumas imagens, né? E como eu contei para vocês, hoje a gente tem algumas estratégias para apoiar a transmissão dessas aulas. Por um lado, a gente tem estúdios que são centralizados, e aí a gente tem os estúdios que ficam na nossa escola de formação, os estúdios que ficam na TV Cultura, que é a nossa grande parceira aí para a TV Educação, e também na nossa sede, ali na Praça da República. Além disso, hoje a gente tem a possibilidade de equipar 100% das salas de aula do Estado com o que a gente chama de kits do Centro de Mídias, e aí são TV digital, webcam, microfone, tudo para a realização das transmissões pelos professores de todas as unidades escolares. E a gente agora também está disponibilizando a possibilidade, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, de todas as diretorias terem um estúdio, né, que funciona como um espaço que vai servir todas as escolas para transmissões. Então, essa estratégia de descentralizar a possibilidade de transmissão, ela é muito importante, conforme eu vou contar já já, para o momento que a gente está vivendo agora no Centro de Mídias. Falando especificamente do app, o que ele oferece? Muita gente acha que é apenas sobre videoaulas, mas é muito mais. Hoje, um dos grandes pilares do Centro de Mídias é justamente a questão da interação do aluno. Ele pode acessar as aulas e assistir elas de forma ao vivo ou em outros horários que ele tenha disponibilidade por meio do nosso repositório. E se ele vê ao vivo, ele tem muitas possibilidades de interação. Então, ele vai poder fazer isso por chat, escrevendo, ele vai poder fazer isso por vídeo, né? Então, ele levanta a mão e ele recebe a palavra e ele pode interagir com o professor, com outros colegas do estado. Tem a possibilidade de interação por quiz, o professor manda um quiz e na hora o aluno responde, já dá para saber o que os alunos pensam sobre aquele tema. Enquete, a gente tem a possibilidade do professor enviar arquivos, né, em PDF para esse estudante, além de também contar com um gerenciador de tarefas. Hoje, os alunos, para cada aula que ele assiste, ele recebe uma tarefa, ele responde essa tarefa e por meio da resposta a essa tarefa, a gente consegue monitorar quem é o estudante que está ok com o desenvolvimento daquela habilidade que foi apresentada, quais são as habilidades que têm mais desafios e, portanto, a gente precisa trabalhar mais no nosso programa de recuperação e aprofundamento.
Ou seja, o centro de mídias é uma estratégia fundamental para recuperar aprendizagens. Com certeza, você pode estar se perguntando aí, mas o que acontece agora que os alunos estão retornando para as atividades presenciais, né? A gente já está hoje com 100% dos nossos alunos em atividades presenciais obrigatórias, e aí o centro de mídias vem justamente para complementar. Acho que uma das grandes mensagens é que a tecnologia jamais vai substituir o presencial. O centro de mídias tem como objetivo, por exemplo, expandir o tempo de estudo de um aluno. Então, ele tem as 5 horas e 15 de aula presencial, e aí ele pode ter tempo a mais para estudar aquelas habilidades nas quais ele precisa de mais desenvolvimento. Hoje, a gente conta com um programa que chama Além da Escola, que é justamente a partir da distribuição dos chips, eu contei no comecinho dessa fala, a gente está disponibilizando 500 mil chips para os nossos estudantes, e aí esses alunos, eles vão ser acompanhados por professores de recuperação e aprofundamento em grupos menores, de 8 a 15 alunos, para que eles possam aproveitar esse tempo a mais para recuperar aprendizagens. O professor em sala de aula, ele também pode usar o kit do centro de mídias, esse que eu contei que está chegando em 100% das nossas salas de aula, para acompanhar um pedacinho de uma aula e depois continuar ela presencialmente. Bom, aqui as informações das transmissões na televisão que seguem acontecendo. E aí, uma coisa legal de contar, a gente hoje tem 23 horas de transmissão ao vivo todos os dias de conteúdos inéditos formados aí pelos professores que são da nossa rede. São conteúdos que têm início desde da educação infantil e vão até a EJA. 10 horas de conteúdos estão disponíveis na TV e o restante por meio do aplicativo, com esse complemento para recuperação e aprofundamento que eu já vim falando por aqui. Eu contei para vocês que a gente também tem um repositório. Esse repositório disponibiliza todo o conteúdo que foi criado e apresentado por meio do centro de mídias e ele não pede login. Isso quer dizer que qualquer profissional ou estudante que seja de outro estado, de outro município, de outra parte até de outros países, possa acompanhar. Todo o conteúdo criado no centro de mídias, ele é um conteúdo que tem como premissa ter seus direitos abertos. Aí está até um grande desafio, né, de produzir conteúdo dessa forma, como a gente está fazendo, mas a gente hoje tem revisão para acompanhar, né, os direitos autorais, e todo o conteúdo tem direitos abertos, ou seja, é Creative Commons. Se você que está assistindo a gente é um professor de outro estado, de outro município, e quer usar esse conteúdo, basta acessar o nosso repositório e utilizar o conteúdo como fizer mais sentido. Pode adaptar, pode usar só um pedacinho. A gente disponibiliza todos os slides usados nas aulas e não só depois que ela foi ao ar. Hoje, o Centro de Mídias apresenta todo o conteúdo com pelo menos uma semana de antecedência para os professores da rede se prepararem para essas aulas, mas para outros professores também que quiserem usar o conteúdo, acessarem e distribuírem aí para os seus alunos. Aqui tem uma imagem, né, do nosso aluno Lucas, do 8º ano, do município de São Joaquim da Barra, acompanhando uma aula. E aí aqui a gente tinha os nossos estúdios, né, que são estúdios com várias possibilidades, que já estamos ampliando a gama também. Hoje a gente já tem um estúdio laboratório, bem mão na massa, para o professor mostrar as experiências. A gente vai iniciar também as transmissões de um estúdio que é uma quadra. A gente também tem um estúdio maker, né, em parceria com o Centro de Inovação da Educação Paulista, e a gente também vai ter uma cozinha experimental para trabalhar com as eletivas, formação também dos profissionais que atuam nessa área. Eu falei um pouquinho dos dados patrocinados, mas acho que vale a pena destacar como uma das grandes inovações dessa iniciativa. Aliás, eu acho que um dos pontos que vale também contar aqui é que o Centro de Mídias foi reconhecido pelo BID como uma das
6 principais políticas públicas da América Latina e Caribe de combate à pandemia da Covid-19. É bacana de dizer isso porque se trata de uma política pública de educação. E a gente tinha políticas públicas de todas as áreas, inclusive da saúde, concorrendo. Então, ao longo dessa pandemia, essa discussão veio muito à tona, mas é importante destacar que a educação hoje no estado de São Paulo, por decreto, é um serviço essencial e está mais claro do que nunca a razão disso. Pensando nos próximos passos, né, aqui antes de encerrar com vocês, eu queria contar, né, que o Centro de Mídias, ele funcionou muito nesse modelo de transmissão de aulas síncronas e ele continua assim para os nossos alunos que não retornaram, por questões de comorbidade, né, de saúde que não puderam retornar, então eles seguem acompanhando todas as possibilidades aí do Centro de Mídias, usando os canais de TV e o aplicativo, mas para os alunos que já retornaram, o Centro de Mídias, ele veio para ficar. Ele é um canal fundamental para a formação dos nossos profissionais, inclusive a gente tem disponibilizado muitos cursos para os professores do estado e dos municípios aqui também, que são centrais para a preparação. Só para ilustrar aqui, a gente disponibilizou um curso opcional sobre educação e ensino híbrido, e mais de 110 mil professores já concluíram esse curso, porque é um caminho que a gente vê aí sem volta. É uma estratégia que vai ser muito importante para apoiar os estudantes aí na recuperação de aprendizagens. No ano passado, a gente já trouxe algumas pesquisas que apontam que, apesar de todos os esforços feitos, a gente tem muitas questões de recuperação de aprendizagem para tratar e o Centro de Mídias vai ajudar, seja no Além da Escola, na expansão de tempo de estudo. E aqui eu destaco também o Bolsa do Povo Educação, que é uma iniciativa que oferece bolsas de R$ 1.000 por ano letivo de combate à evasão escolar e recuperação de aprendizagem. Para o aluno que segue estudando, o governo do estado de São Paulo está oferecendo essa bolsa de R$ 1.000, né, mediante a continuidade, a garantia de frequência, a participação em atividades de avaliação, em atividades híbridas para a recuperação da aprendizagem. Então, eu queria pontuar, né, que se trata de uma estratégia bastante robusta, com muitas frentes de ação, tanto para os nossos estudantes em recuperação, quanto para os nossos profissionais que estão aí, né, sempre em formação, usando o Centro de Mídias. As estratégias híbridas, elas são muito importantes. E como eu disse, a gente conta hoje no estado com 2 programas que potencializam tudo isso que eu estou dizendo. É o programa Dinheiro Direto na Escola e também o programa Conecta Educação, que tem trazido aí infraestrutura para todas as escolas. Quando a gente pensa no uso da tecnologia para a aprendizagem, a gente precisa pensar em múltiplas frentes. A da infraestrutura, a da formação dos professores, o dos recursos digitais educacionais, e aí hoje a gente tem o guia de tecnologia, que abre aí a possibilidade de mapear e catalogar recursos digitais da educação que possam apoiar aí os profissionais da educação, e também a questão que a visão da unidade escolar tem para a tecnologia. Bom, pessoal, eu acho que os grandes pontos que eu queria trazer para vocês eram esses. Eu deixo aí o meu contato, né, para aqueles que tiverem dúvidas, quiserem interagir, mandar dúvidas, contribuições, são sempre muito bem-vindas. Aliás, acho que esse foi um dos grandes ganhos que o Centro de Mídias trouxe. Além de todas as atividades formativas, além de todas as atividades com os estudantes, a gente diariamente tem lives de interação com a rede, lives que permitem um diálogo direto. Por meio do chat, as dúvidas, as questões, as sugestões, as críticas são enviadas e todas as equipes trabalham em cima dela, além de responder de forma ao vivo. Hoje eu estou deixando meu e-mail para vocês, mas vai ser um prazer receber essas dúvidas e sugestões. Então, para aqueles que quiserem, é bruna.weitman, W-A-I-T de tatu,
M de Maria, A de Amor, N de Navio, @educacão.sp.gov.br. Queria agradecer aqui a participação de todos que estiveram conosco e também o convite aí da Campus Party para contar um pouquinho dessa experiência. Foi ótimo estar aqui com vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.